A Agência Nacional de Mineração, a ANM, informou que terá um corte de 18 milhões de reais no seu orçamento e que isso vai prejudicar as ações fiscalizadoras desse órgão, que é responsável pela fiscalização das atividades minerárias. Entre essas atividades, o monitoramento das barragens. A ANM é o órgão do governo federal, fiscaliza as barragens e disse que os agentes só irão comparecer para fiscalizar em casos de urgência e emergência e que as medidas fiscalizatórias acontecerão de forma remota. Com a palavra, Luiz Fernando Rocha, porque foi ele que provocou esse assunto. Diga lá, Luiz. Só, Paulo, que isso não vem acontecendo de agora, né? É muito fácil a gente falar, houve um corte de 18 milhões esse ano e por causa disso as barragens não serão fiscalizadas. Elas não vêm sendo fiscalizadas há muito tempo. Esses cortes vêm acontecendo sistematicamente. O Brasil tem, eu vou trazer um número aqui para você, o Brasil tem mais ou menos 26 mil barragens de rejeitos. Quase metade delas são barragens consideradas com algum grau de risco. E muitas delas com grau de alto risco. Como que um órgão que está sucateado há décadas consegue fazer essa fiscalização? Não estou passando pano para a NPM, não. Não estou passando pano para órgão público nenhum, não. Porque o problema é deles, eles que se virem para conseguir fazer. Só que não adianta tentar fazer um trabalho e não ter respaldo do próprio governo federal. Então o governo arrota uma grandeza danada, uma preocupação danada com questões ambientais, e aí agora eu estou falando especificamente desse governo, mas não fez nada para reverter o sucateamento que foi promovido pelos governos anteriores. E pelo contrário, ampliou esse sucateamento. E com isso amplia, obviamente, o risco dessas barragens de rejeitos. E tem uma outra questão, Paulo, que eu acho que não pode deixar de ser tratada. Nós estamos falando de 26 mil barragens de rejeito no país, mas o Brasil tem outras dezenas de milhares de barragens de água que correm o mesmo tipo de risco. É outro órgão que fiscaliza, é a Agência Nacional de Águas, mas o risco é o mesmo. Se chover forte, algumas dessas barragens não aguentam a pressão da água da chuva. E nós já tivemos rompimentos também. E o risco, o dano é tão grande quanto o dano da barragem de rejeito. A diferença é que a barragem de rejeito é lama, né? Lama e detrito de mineração. Então o potencial de destruição é maior. Mas a barragem de água também tem um potencial grande e também não tem ninguém fiscalizando. A situação é tão ruim ou pior. Kertzmann, é incrível, porque eu estava vendo aqui. É possível que fiscalizações já marcadas não aconteçam. Agora, a partir de agora, nenhuma fiscalização será marcada pela ANM. Que esculhambação, hein? Quem fiscaliza barragens e que tem como atribuição não consegue fazê-lo porque não consegue trabalhar com seu próprio orçamento. Eu vou lembrar uma coisa antes de te passar, Kertzmann, que a época do crime ambiental em Brumadinho, crime contra a vida, a época do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, a ANM tinha em Minas Gerais, salvo engano, 5 fiscais. Só que 3 deles só estavam trabalhando. Olha que realidade cruel que a gente está vendo com as vidas das pessoas. Porque não estamos falando aqui de romper barragem e causar prejuízo para a empresa, não. Com a vida das pessoas que estão a jusante desses barramentos. Que esse aqui é o problema, né, Kertzmann? Bom, tem muita coisa envolvida aqui nessa situação, né? A começar pela responsabilidade que vai ser sempre das próprias mineradoras, dos próprios empreendedores. Seria ótimo, né, se a gente não precisasse ter nem um tipo de órgão desse de controle, que as próprias mineradoras fossem responsáveis o suficiente para não fazer nenhum tipo de barragem, nenhum tipo de empreendimento que colocasse em risco as pessoas. Mas não é a realidade. O número que o Luiz Fernando passou para a gente, ele é assustador, seja no total das barragens, seja no efetivo que é possível o governo fiscalizar. E ele tem toda a razão, porque a gente não está falando só de barragem de mineração, barragem de lama. Olhando para o nosso próprio quintal, Paulo, a gente tem um certo alento, porque a gente sabe que a legislação ambiental aqui de Minas é das melhores do país.
A gente sabe que tem um trabalho muito forte do governo do estado, com o Ministério Público de Minas Gerais, no descomissionamento de barragens, de fiscalização mais rigorosa. A gente, de certa forma, está avançado em relação aos outros estados, mas não é o que acontece no outro país. O grande problema aqui, e como o Luiz também falou, não é só desse governo, a gente tem um estado que gasta muito e gasta mal. Com isso, né, toda vez que ultrapassa os chamados tetos de gastos, tem que fazer os tais contingenciamentos e sai cortando para todo lado. Corta na saúde, corta na educação, corta na fiscalização e deixa o país, deixa as populações dos estados, dos municípios, à mercê da sorte. Tomara que não aconteça nada, porque depois que a porta é arrombada, não adianta vir a polícia gritando que vou pegar o ladrão. Ô, Luiz, eu vou te É provocar. só uma coisa aqui, uma informação Diga. importante. Eu falei Diga. 26 mil, gente, 26 mil é o total mesmo, incluindo as barragens de água, tá? Isso. Eu achei uma informação aqui que eu estava procurando mais cedo. Foi um relatório da Agência Nacional de Mineração do fim do ano passado, que determinou que o Brasil tem pelo menos 3 barragens com risco considerado alto de ruptura. E essas 3 barragens, isso é com risco alto, tá? Com algum risco, é aquele número que eu já falei com vocês. Com risco alto, 3 barragens, todas elas em Minas Gerais. Estão em Ouro Preto, que é a Forquilha 3, a barragem Forquilha 3, a barragem Sul Superior em Barão de Cocais e a barragem de Rejeito em Itatiaia-Sul. Essa situação não mudou do fim do ano para cá, talvez tenha até piorado. A barragem de Rejeito em Itatiaia-Sul que provocou uma compra imediata de terrenos, sítios, lotes por conta das mineradoras, preocupadas logo depois do crime de Brumadinho, preocupadas com o rastro de lama. Não estou contando história que me contaram, essa história eu sou testemunho, vi acontecer. Eu gosto de falar as coisas que eu vejo acontecer, porque aí ninguém fica duvidando. As mineradoras saíram comprando lotes, terrenos, sítios, fazendas. Por quê? Porque essa barragem de Rejeito de Itatiaia-Sul, ela tem risco iminente. E ali já tem inclusive um desenho do traçado da lama, e nesse desenho do traçado da lama, boa parte das propriedades particulares, salvo engano, 90% das mesmas, já foram compradas. Eu não sei se é essa, Paulo, mas uma dessas barragens da região metropolitana é 20 vezes maior do que Brumadinho.